Olá, queridos caçadores de pérolas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A pérola de São Sigismundo que eu trago para refletir com você hoje é preciso ter força espiritual para não ser vencido por um benefício ou uma perda. Começo essa nossa reflexão de hoje trazendo o que diz o texto dos escritos sobre o padre Sigismundo. Mas eram inesquecíveis principalmente os dias em que o excesso de serviço na firma de encadernação fazia com que toda a família ajudasse ao pai no seu trabalho. Firmou-se então o costume de, enquanto todos trabalhavam, um dos filhos lia um livro dos que eram trazidos para a encadernação. Os demais, trabalhando, ouviam com atenção. Quantas vezes o coração de Sigismundo chegava-se a inflamar ao ouvir a leitura de alguma raridade literária que celebrava os anos da Polônia Livre. Muitas vezes também apareciam livros que tratavam dos difíceis tempos em que viviam, da miséria e da terrível pobreza da Galícia. Algo de inconcebível então acontecia na alma do jovem ginasiano, desde os anos mais jovens, alimentada com a palavra divina do Evangelho de Cristo, que anunciava o bem e a misericórdia. Uma força invisível o impelia a fazer algo, a agir em alguma direção. Essa força invisível era a força espiritual que acompanhou o padre Sigismundo em todos os dias de sua vida sacerdotal e de sua vida como fundador. Sem a força do Espírito, nos tornamos vulneráveis e fracos, e a qualquer ventania podemos ser arrebatados para longe. A vida com Deus, a meditação do Evangelho de Cristo, a vida sacramental, foram para o padre Sigismundo a força de que necessitava em todos os momentos, seja de perda ou de alegria. Você já reparou que em alguns momentos da sua vida somos tentados a mudar de direção? Quando algo forte ou grande demais acontece e não sabemos como interpretar ou resolver, buscamos as mais variadas saídas e por vezes nos perdemos. Você concorda? Vou dar um exemplo. Já vi casos em que uma pessoa mudou de religião quando um familiar seu faleceu. A pessoa ficou tão abalada que não conseguiu suportar a perda. Vejam, isso é um exemplo concreto, é um fato e não um julgamento. Não estamos aqui para julgar, e sim para refletirmos que nesses momentos de perdas grandes devemos nos fixar em nossa fé, pedir a Deus a sabedoria, discernimento, e Ele mesmo nos guiará. Vejamos ainda que o padre Sigismundo, com um olhar de ternura, vigiava sempre a essência da vida religiosa. Naturalmente, com paternal solicitude, se preocupava com as necessidades de suas filhas espirituais. Sempre que via alguma das irmãs triste, vivenciando algo interiormente, logo perguntava com calorosa solicitude: qual é o seu problema? Assim, por exemplo, a irmã Doroteia preservou até a morte uma profunda gratidão com o padre Sigismundo, que no momento em que ela estava passando por um profundo sofrimento interior, pelo fato de seu irmão ter morrido tragicamente num incêndio, o padre Sigismundo logo apressou em dar uma palavra de consolo e mostrar uma visão sobrenatural da dor sofrida, assegurando sem dúvidas que a nossa fé, a vida espiritual, nos ajuda a ver o sobrenatural em qualquer situação. Mas o que tem a ver esse exemplo de São Sigismundo? Não sei se vocês lembram, eu citei esse exemplo em um outro momento, mas hoje falo em uma outra perspectiva. Então, no exemplo, eles firmaram um costume de ler um livro enquanto trabalhavam. Esse costume ia moldando nela
a reflexão sobre a vida, as dificuldades e surgia em seu coração maneiras de agir e ajudar o próximo e de vencer as dificuldades, ou seja, Deus ia iluminando a sua inteligência e depois ainda diz que a palavra divina do Evangelho de Cristo também iluminava e, portanto, fortalecia sua fé para caminhar sempre com Deus, independentemente do que lhe poderia acontecer. Nós, irmãs de São José, fortalecemos nosso espírito na reflexão diária do Evangelho, na vida sacramental e, sobretudo, tendo Cristo como nosso mestre e modelo. Tendo em mente como São Sigismundo viveu em sua vida, nós buscamos a cada dia amadurecer em nossos corações essa convicção. Então, meus amados irmãos, imagino que essa pérola, assim como tocou profundamente o meu coração, também possa tocar o seu coração. Lembre-se, é preciso ter força espiritual para vencer as dificuldades que surgem em nossas vidas. Cultive a sua vida espiritual. Que Deus abençoe você.